Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças ao bom Deus, né? Estamos aqui novamente. Agora, nós estamos aí, vou compartilhar com vocês algumas sugestões para o Aprender Sempre, volume 2, situação de atividade 4. Sequência de atividade 4, que eu acredito que vocês vão estar por aí agora. Então, nós aqui da diretoria, eu, PCNP de Matemática, Inês, e tenho agora um companheiro, Fábio, né? Estamos, assim, trazendo alguma sugestão para desenvolver essa sequência de atividade, tá bom? Os slides vão ficar aí à vontade, se quiser utilizá-los, utiliza. Se vocês acharem que as sugestões são boas, vocês aplicam. Com certeza vocês vão pegar isso e vocês vão melhorar muito mais, né? Então a ideia é colaborar, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos fazer do primeiro ano, depois a gente faz a do segundo e a do terceiro também. E vamos também fazer do ensino fundamental. Eu vou fazer os 4 anos juntos. Esse vai ser bem separadinho e vai ser bem legal. Pena que não é em uma TPC, onde a gente poderia fazer interações, desafios, a gente poderia brincar um pouquinho junto. Como nós só vamos ter a TPC um pouquinho longe, já vai estar quase no fechamento, então não seria útil. Sempre é útil, né? Mas não seria útil para aquela aplicação, para aquela ajuda que a gente quer colaborar. A gente quer colaborar, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês viram que a abertura já é uma sugestão para a gente fazer uma aula diferenciada, desde a abertura da aula, remoto, presencial, não sei, abertura, sugerir para que os alunos, os próprios alunos, quem quer fazer abertura, quem quer trazer uma abertura diferenciada, né? Ou um fechamento da aula, para cativá-los e trazer para vir assistir a aula, que seja pela abertura, mas ele vai assistir pelo menos uns 10, 15 minutos aí de aula, que já é um ganho bem legal, tá bom? Então vamos compartilhar com vocês. O nosso objetivo neste momento, principalmente que a gente está no aprender sempre, por que que eu falo isso? Porque é uma revisão, é uma retomada, é revisão, é, mas vamos usar a palavra melhor. Revisão é eu revisar o que eu já vi, e então vamos fazer uma retomada. Retomada, acho que vai ser uma palavra mais adequada. E o nosso objetivo sempre é um letramento matemático. Até esse próprio GIF aqui, ele já traz um tipo de ilustração de como que eu posso mostrar, quem sabe isso chama a atenção do meu aluno para perguntar o que que é isso, e a gente falar aí do teorema, né, de Pitágoras, tá? E sempre essa retomada é bom ser através de desafios. No caso, agora vamos também trazer a sequência de atividade 4 do volume 2. E a interatividade, quando você usa softwares, quando você usa algumas coisas, sempre é muito legal. E se fosse presencial, seria através de desafios. Eu não tirei esse desafio que eu coloquei aqui, mas vou só deixar aí para vocês. Olha que coisinha legal para a gente cativar minhas crianças, né? Meus alunos do ensino médio ou do fundamental. Qual a altura dessa mesa? Quanto vale essa mesa? É um bom exercício. Hoje não estamos juntos, fica aí sugerido para vocês. Muito bom, vamos lá para a primeira série. A habilidade que é contemplada na primeira série, nessa sequência de atividade, é uma do 9º ano, que trabalha com medidas de volume de prisma, de cilindros, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. E aqui está as 8 aulas que estão distribuídas essa habilidade. Ótimo. Primeira coisa, vou chegar lá e vou falar para ele já que o volume do cilindro, o volume do prisma, já desmotiva tudo. Que aí você já fala que tem fórmula e já desmonta tudo. Então vamos aguçar esse interesse para mostrar que eles sabem
disso e que nós vamos, então, nessa questão disparadora, chamar a atenção deles para a nossa aula. Ideia, mude-a, aperfeiçoe. Está com você, professor. E uma pergunta que eu pus é: por que a maioria das caixas de leite tem a mesma forma? Uma pergunta que a gente pode soltar. Eu não falei todas, né? Mas eu disse a maioria. A maioria sempre aqui é um prisma, né? Todas do mesmo tamanho. Por que será? Por que esse padrão? Ou é desse outro tipo aqui, e esse outro tipo, geralmente os sucos são desse tipo, os suquinhos também. Por que será que todos fazem essa mesma forma? Será que é mais fácil para armazenar? Para guardar? Será que é porque, com certeza, gente, quem faz isso em grande quantidade, ele não quer gastar muito, ele quer ter um custo mínimo, né? Então, em cima disso, pode começar essa fala. Muito bom. Depois dessa discussão, dessas opiniões, por que não, por que sim, poderíamos pedir para eles pegarem, vamos pegar um papelão com 20 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento, ou uma cartolina, ou um sulfite. Só que o sulfite não seria de 20 e 30, então as contas, as operações, os resultados que eu coloquei aqui foi para 20 e 30. Se você puser o sulfite, ou você vai ter que recortar e adequar essas medidas, tá bom? Mas uma cartolina é bem fácil trazer, um papelão, um jornal, pega um jornal, dobra o jornal. Se o papel for mais grosso, é melhor para a gente fazer o que nós pretendemos. Pegamos, recortamos. Ótimo. Agora, vamos recortar 4 quadradinhos de mesma dimensão nos 4 cantos da folha. Então, vamos cortar um quadradinho aqui dos 4 cantos da folha de mesma dimensão. O que significa mesma dimensão? Se eu cortar desse lado de 1, esse lado vai ser 1 também, e todos vai ser 1 por 1. Se eu cortar de 2, vai ser 2 por 2, e assim vai, né? Vamos cortar, vamos lá. Depois que a gente cortar, a gente vai dobrar nas linhas pontilhadas, correto, gente? De repente, o meu objetivo, vou contar para vocês, é fazer uma caixa. De repente, se o papel é mais mole, você, em vez de recortar, você pode dar uma dobra aqui e levantar, né? Mas, se o papel é mais duro, a gente pode recortar e fecha ali com durex, alguma coisa, tá? Qualquer medida que eu levantar esse quadradinho aqui, que eu fizer aqui, para levantar, fechar a caixa, essa caixa aqui que eu vou formar vai possuir a mesma capacidade, isto é, o mesmo volume interno? Então, é através daí que eu vou despertar a atenção, a ideia é essa, né? Despertar a atenção, aguçar essa criança a brincar com volume e pôr um desafio para eles, né? O que você acha? Aí eu dou as sugestões. Vamos descobrir? Um grupo, se você já está em classe, pode recortar, se está em casa, você e você faz com esse, você e você separa os seus alunos. Um grupo fará quadradinho nos cantos de 2 centímetros, 2 por 2. Outro grupo você pede para fazer de 3 por 3 e outro grupo de 4 por 4, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai ter caixas mais baixinhas e vai ter caixas mais altas, ok? Legal. Podemos agora guardar essas caixas e vamos relembrar ou aprender como se calcula volume. Se ele já lembra como calcula volume, eu já vou com a atividade para frente. Se ele não lembra como calcula volume, tem as aulas que você vai dar essas retomadas lá dentro, vocês vão ver que vai passar por isso. E depois de tudo isso, vamos calcular o volume das caixinhas e fazer a comparação. Então, logo na primeira aula já trabalha com isso, ou você já pode, se eles já lembrarem, já fazerem, né? Sugestões.
Muito bom. Vamos descobrir qual o melhor valor para a medida do lado do quadrado, que eu vou recortar, né? Para termos uma maior volume interno, a maior capacidade, ok? Então, depois que eles recortaram, tá lá, né? Eles vão poder medir a caixa, ver quanto que deu de largura, de comprimento, se eles tiverem dificuldade, pensar que é 20 menos 2x, mas eles vão poder medir a altura e calcular o volume. Então, os 3 grupos que a gente pôs, se a classe for aqueles mais acelerados, põe para cortar 3,5, 4,5, põe decimal para eles brincarem, tá bom? O objetivo é relembrar como se calcula volume, certo? Aqueles que está mais, precisa de uma base melhor, põe o número inteiro que vai ajudar o teu objetivo, que é calcular volume, ok? Muito bom. Como que eu acho, então, o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Vocês já me conhecem, né? Quem me conhece já sabe. Eu não gosto de falar que é A vezes B vezes C. Volume é a área da base vezes a altura, tanto para um paralelepípedo, como para um cilindro, como, né, para qualquer tipo de prisma, qualquer base de um prisma, né? Ele só muda se eu for trabalhar com o quê? Com pirâmide ou com cone, mas também é a área da base vezes a altura, só que é 1/3. Então, a área da base vezes a altura é a fórmula de volume. Aí você vai ver o que é a sua base para você achar essa área, ok? Eu vejo isso menos fórmula na cabeça, né? Menos, mas está aí aberto. Se o x for 2, foi uma turma que fez x igual a 2. Então, se o x for 2, como que eu vou achar a área da base? Tudo tinha 20, ele tirou 4. Tudo tinha 30, ele tirou 4, certo? Isso aqui é a área da base. 16 vezes 26. E a altura é o próprio x que subiu, então eu sei que a altura é 2. Lógico, eu sei, mas é ele que vai falar para mim o que é, né? Tem alguns que não vão fazer, tem alguns que vão medir. Sabe, ele fez com 2 de altura, é capaz ele medir aqui e na medição dele, em vez de dar 26, dá 27, porque dobrou tudo atrapalhado, tá? Então, essas coisas a gente tem que ir aparando. Então, o volume vai ser 16 vezes 26 vezes 2, que dá 832 centímetros cúbicos. A outra turma que fez com volume 3, ele encontrou a área da base, agora tirando 6, né? Ele encontrou 14 vezes 24 vezes 3, que deu 1.008 centímetros cúbicos. Ah, então se eu aumentar essa altura de 2 para 3, o meu volume também aumentou. Ótimo! Então, o que eu estou vendo? Que com a mesma folha, com a mesma matéria-prima que eu tenho, que é 20 centímetros por 30 centímetros, com essa área aí de 600, né, centímetros ao quadrado, eu consigo colocar 832 centímetros cúbicos, mas também consigo colocar 1.008 centímetros cúbicos. Aí já veio aquilo, com o mesmo material eu estou fazendo caber mais. Se eu fosse fazer alguma coisa para pôr algum volume, né, alguma coisa aí dentro, penso que isso aí eu vou pôr água, se não fosse papelão, né, vamos pôr água, qual que cabe mais água? A matéria-prima, a minha despesa é a mesma no papelão. É isso que temos que tirar das nossas crianças quando nós falamos lá da caixa de leite. A gente já pode chegar a uma conclusão das caixas de leite, né? Se abrir as caixas de leite, eles vão ver que com aquele, para que abrir toda ela assim, com aquele material, para aquela área de papelão, aquela área é a menor área para fazer 1 litro,
para fazer uma embalagem que caiba 1 litro. É por isso que eles fazem daquele jeito, né? Volume, se for 4x4, vai ser 20 menos 8, 30 menos 8, e nós vamos achar 1056. Opa, aqui já coube mais do que esse. Então, eu posso dizer, se eu quiser fazer isso aí com maior volume, eu vou pôr x igual a 4. Você põe um x igual a 5 e veja o que vai acontecer. Será que sempre eu aumentar? Eu não fiz, mas poderia pôr para outra turma já x igual a 5 e vai ver que dá um número menor que 1056. Aí então eu posso falar que o 4 é maior? Será? Será que o 4 é maior? Isso nós só vamos conseguir responder se nós utilizarmos um software, né? O famoso GeoGebra, que nós vamos ver como isso acontece. Por quê? Olha, vamos descobrir qual é o melhor valor para a medida do lado do quadrado para termos o maior volume interno, para ter a maior capacidade lá dentro, certo? Então, se eu tenho essa embalagem, aqui é X. Então, o volume é a área da base vezes a altura, a área da base vai ser o quê? 20 menos 2x, 30 menos 2x, que multiplica a altura, que é x, certo? Então, essa é a expressão, né, que vai me dar o volume dessa caixa. Nós fizemos aqui quando foi 2, quando foi 3, quando foi 4, e você sugeriu aí 5 também, e assim vai. Ótimo. Qual é o maior volume? Então, se eu desenvolver fazer a distributiva, fazer as operações, eu vou chegar nessa equação. 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 600x. É uma equação do terceiro grau. Então, a gente não vai resolvê-la, mas o GeoGebra resolve e me demonstra isso. E com o GeoGebra, eu consigo ver qual é o valor de x. Vamos lá. Pus lá no GeoGebra a equação e ele me deu esse gráfico, é uma equação do terceiro grau, cortou em 3 pontos, né? Muito bem, e este ponto aqui é o ponto mais alto. E esse ponto mais alto, gente, é no x 3,92, que vai me dar 1056 centímetros cúbicos. E eu tinha, aqui deu 1056 mais um pouquinho, tá vendo? Aqui, quando foi 4, eu tinha só 1056. Aqui foi mais um pouquinho. Por quê? Porque quando eu estava no 4 aqui, eu já estava começando a descer. Então, o meu topo, o meu maior é aqui em cima. E esse ponto aqui, ele corresponde aqui embaixo a quem? A 3,92. É uma curiosidade que eles podem ver no GeoGebra, você pode mostrar. Ai, dona, mas se eu puser aqui em cima, olha, cabe, se eu falar que 20, ó, tá lá, se aqui é a dobra e aqui é o volume, olha como ele vai estar lá em cima. É, meu querido, mas como que você vai colocar? Tá vendo que parou aqui no 10? Por que que parou no 10, né? A gente já viu isso. Porque se aqui tem 20, se eu puser 10 para cá e 10 para cá, você viu que lá embaixo cruzou a linha. Por quê? Porque o volume é zero. Eu não consigo pôr mais do que 10 aqui. Porque aqui eu só tenho 20. Se eu puser mais do que 10, não tem como. 10 mais 10 dá 20. E vocês viram que lá, né? Opa, quando foi 10, o volume foi zero. Por quê? Porque eu dobrou um papel em cima do outro e não teve a parte, né? Não tinha parte interna, eu não consegui fazer a caixa. Tá aqui uma sugestão. No GeoGebra isso é tranquilo, só pegar o GeoGebra lá, o online mesmo, e lá onde tem um quadriculadinho para dar entrada, você escreve a equação y igual, e ele vai fazer o gráfico para você, onde você pode mostrar que tem 3 raízes, que mais para frente isso vai ser, se do segundo grau tem 2, do terceiro
pode ter R$ 3, né? A gente não pensa melhor. Pode ter R$ 2 o segundo grau, pode ter R$ 3 o terceiro grau. E aqui é o ponto de máximo para essa equação e para o que eu estou fazendo, o que eu estou procurando. O que eu estou procurando, meu x não pode ser maior do que 10, ok? Esse daí, então, seria uma questão disparadora sobre o assunto. Mas veja que nessa questão disparadora, quantas coisas nós já trabalhamos, né? Então, é isso que é gostoso, fazer uma matemática sem ficar ali bababá, mostrando, brincando, conversando. Sei também que não são todos, que nem você fazendo assim, de ponta cabeça, vai chamar atenção, mas vamos na fé. Muito bem. Aqui eu pus, então x igual a 4 deu isso, e esse aqui deu um pouquinho a mais. Aí fecha, faz o fechamento das caixas, né? Pode fazer o fechamento, porque os formatos são aqueles, porque com a menor quantidade de papelão, que consegue área, né? Aquela área que você tem lá para dobrar, que vai conseguir caber 1 litro. E por que a outra? E veja, abre uma caixa, abre a outra, aquela do suco, né? Abre a do leite, abre a do suco e faz a comparação, vê o que está acontecendo na do suco, o que está acontecendo na outra, tá? Dá uma olhadinha, faça essa comparação, vai ser um bom exercício para relembrar formas, trabalhar com operações, trabalhar com área, trabalhar com volume, vai ser muito legal. Muito bem, aí acaba as 8 aulas, e quando acabar as 8 aulas, os estudantes deverão chegar ao final da sequência com habilidades envolvidas para resolver situações problemas envolvendo significado de volume, capacidade de prismas retos, de base triangular, retangular, hexagonal, cilindros retos, tá? Então, eu já fiz, agora o que eu vou pôr no final das 8 aulas para ver se meu aluno tá batuta. Vamos lá, olha a minha sugestão, que legal essa sugestão. Está aqui no portal do MEC, e é onde tem. É a conversa de um caipira com um advogado. Os dois tinham uma... O caipira tinha uma chácara, um sítio, e o advogado também comprou uma fazenda, né, lá do lado. Ele fala assim, o advogado: é que no meu sítio não tem nascente, eu queria instalar um cano de 1 polegada na sua nascente para o meu sítio. Então, esse aqui tinha nascente, esse não tinha. E ele fala, e eu lhe pago X reais. Ah, uai, e que vou ganhar com isso? Eu lhe pago X reais por mês. Então, o negócio fechado. Então, eu vou pôr um cano de 1 polegada lá para puxar água para o meu sítio, né? Sítio, não é fazenda, eu já aumentei lá. Muito bom. Passaram-se os tempos, foi passando, passando. O que aconteceu com o sítio do advogado? Cresceu, foi aumentando, e como aumenta, ele vai necessitar de mais água, porque aquela água já começou a ficar, não ser mais suficiente. Ele falou assim: preciso de mais água, eu pago o dobro e troco o cano de 1 polegada por um cano de 2 polegadas. Então ele tinha um cano de 1 polegada e falou: vou trocar, vou pôr um cano de 2 polegadas e vou pagar o dobro. O caipira falou: não quero não, não vou aceitar isso não. Mas como? Tem água sobrando, por que não me vende mais e assim também ganha mais? O que vocês acham? A pergunta para as crianças: o que vocês acham? O caipira estava querendo explorar o advogado? Ou o advogado queria passar perna no caipira? Ou o advogado não sabia reconhecer se estava certo ou não? Ou o caipira não estava entendendo? Qual que é a situação? Já para aí, já começa a ver o que eles estão pensando. Por que o caipira não aceitou? Aí vem o caipira. É que não está certo.
retrucou o caipira e explicou com um gesto. A água que Vossa Mercê me paga passa por aqui, um cano de 1 polegada, ok? E agora, Vossa Mercê me paga o dobro, se um cano ele pagava X, 2 canos ele pagava 2x. Só que o advogado não queria 2 canos de uma, ele falou do cano de uma. Então vem aquilo, né, gente? Pensa você, se o advogado estava certo ou se o caipira estava certo. Que ele falou assim, ó, 1 de 1 é aqui, você me põe mais 1 de 1 aqui, certo? X e 2x. Só que quando você faz um cano, se isso aqui tem 1 polegada, você concorda? Se esse aqui é de 1 polegada, mais uma dá de 2 polegadas. Só que 2 polegadas não é assim. O que acontece aqui? O cano. Opa, o cano não é assim, de 2 polegadas? Ele é 2 aqui, 2 aqui também. Aí o caipira fala, muito bem, se me paga a água que passa por aqui e por aqui. E essa água que passa por aqui e por aqui, quem é que me paga? Certo? Mas você quer me enrolar. Muito bom. Deixa eu apagar aqui. E acontece que o cano que você vai ponhar, deixa eu apagar aqui. E o cano que você vai ponhar, ele é assim. Aqui, ó, o cano que ele queria pôr. Muito bom. Aí fica a pergunta da verificação. Qual o valor correto que o advogado deve pagar? Justifique sua conclusão. Correto, gente? Então, ele vai ter que achar 1 polegada, qual que é o volume, não é isso? E se é 2 polegadas, então, qual é o volume? Ai, mas como que eu sei o comprimento? Não importa, né? O que está importando, o comprimento, que a altura é a mesma, o que está importando é a área, né, gente? A área que vai transcorrer que é diferente, porque se o cano tinha 3 metros de comprimento, seria a altura dele, o outro também vai ter 3 metros. Então, isso não importa. O que está importando é a área da base, ok? Então, tá aí um bom exercício, considero interessante, brincalhão, e dá uma boa discussão. Sugestões. Temos aqui então a aula 1 e 2, né? E na aula 1 e 2, aonde a gente vai trabalhar então com o volume de sólidos. Trouxe para vocês o exercício 4, que está lá no Aprender Sempre, porque eu considero que ele merece uma atenção para evitarmos deslizes nesse exercício. Aqui no exercício, pelo que me dá a entender, eu estou entendendo aqui, pelo desenho feito, que a altura da piscina é 1,80 m. Eu entendo isso, pelo desenho e pela onde está aqui marcado o pontinho. Se a altura da piscina é isso, ele calculou o volume da profundidade que ele fez. O comprimento, ele fez a parte funda. Ele pegou a piscina, ela tinha 10 metros total de comprimento, ela tinha 6 metros de largura e profundidade 1,80 m. Achou o volume da profundidade. Agora, cuidado. O que é volume da profundidade? O volume da profundidade é sair daqui e ir até a beirada da piscina. Por quê? Porque não importa que esse pedacinho aqui, uma piscina louca, né, gente? Só se for para sentar, né? Pode ser. Para sentar aqui, né? Mas a água está batendo até aqui. Então, profundidade, se eu pegar a parte do fundo, se eu estiver no meio da piscina e a água está até aqui em cima, a profundidade, quando eu conto a profundidade, eu estou contando toda a água que fica até em cima da piscina nesse 8 por 4.
Certo, gente? 8 por 4, então eu estou contando a água até em cima. Como que eu vou poder calcular a borda da piscina e falar que a borda da piscina é 10, ele pega tudo, joia, por 6, ótimo, pegou tudo. Por 3, se eu faço 10 por 6 e por 30 centímetros aqui, você concorda que eu estou pegando toda essa região daqui até aqui? Eu estou pegando daqui até aqui, mas essa água que estava nesses 30 centímetros eu já contei. Entendem o que eu estou dizendo? Então, a palavra nós devemos mudar o seguinte: a altura da piscina é 2, é 1,80 mais 30. A altura da piscina é 2,10. Sendo 1,80 esta região, então você faria volume de 1,80, você acharia só essa parte aqui, e quando você usa o 10 por 6 e o 30, você está achando a parte, você primeiro achou essa água, né, que parou aqui, que estava numa caixinha, aí você pôs uma caixinha, como se fosse uma caixinha em cima daquela, uma caixinha de 30 centímetros de altura, por 10 metros de comprimento, por 6 metros de largura e 30 centímetros, como se fosse duas caixas. Então, a caixa de baixo tem 1,80 de altura, aí você fez 1,80. Então, não posso falar que é profundidade, que a profundidade vai até em cima, né? Então, o volume, em vez de falar volume, mudar. Não falar que o 1,80 é lá. Falar que o 1,80 é até aqui. Até aqui é o 1,80. Até aqui. Então, não volume da profundidade. Volume do prisma inferior. O que você está tendo aí, né, gente? Opa, deixa eu virar aqui para ficar melhor. O que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo um prisma aqui. Ajudou muito eu virar, né? Eu estou tendo esse daqui, certo, gente? Assim, né? Isso. Eu estou tendo esse prisma aqui e em cima dele, então, eu calculo até aqui. Estou falando que isso aqui tem 80, legal. Aí, em cima dele, eu tenho o quê? Uma caixinha maior, certo? Que tem só essa alturinha aqui. Então, aí sim, aí eu calculo isso daqui. Então, para eu usar, eu tiraria essa palavra do volume da profundidade, mas sim, trabalharia com o prisma embaixo. Essa caixinha de cima, esse prisma de cima, aí eu poderia usar isso e teria que arrumar no desenho, que é até aqui, que é 1,80, não em cima. Ok? Você pode jogar esse exercício e ver o que eles acham, o que está diferente, porque senão eu conto duas vezes a mesma água. Ok? Se é profundidade, não importa onde. Se eu estou aqui, a profundidade não é até aqui, a profundidade é até onde a água vai, né? Correto? Muito bom. Qualquer coisa, procure, estamos aí às ordens para a gente discutir em cima disso. De repente, eu que vi errado, que está marcando que 1,80, mas 1,80 é só até embaixo, eu que cheguei errado, pode ser. Tentei ver de todo jeito, aumentar, mas continuo vendo. E a palavra profundidade que desmontou, né? Então, tira essa palavra profundidade, gente, tá? Quando trabalha, se com aulas 3 e 4, ele trabalha volume de prismas retos de base quadrangular. Como que seria um desafio, né, envolvendo volume de prismas retos de base triangular? Trabalhei as aulas, vi que os meninos estão batutos, então eu vou fazer até um desafiozinho para eles. Sabendo que esse prisma triangular possui como base um triângulo retângulo, isósceles, e 4 centímetros é a medida dos catetos. Meu Deus, pois é. Não posso esquecer o que eu já vi. Eu sempre tenho. É um triângulo, quando eu falo prisma triangular, que triângulo que é? Será que é um triângulo equilátero? É um triângulo isósceles?
É um triângulo escaleno? Para eu achar a área da base, eu preciso saber que tipo de triângulo que é. Então, eu não consigo achar a área da base, correto? Porque me envolve a altura, certo? E eu disse que é um triângulo isósceles, que possui dois lados iguais, tem que tirar isso dele, e disse que ele era retângulo, então que possui um ângulo de 90 graus. Então, se desenha lá para ver, né? E a sua altura é 10. Pergunto, qual deve ser a altura desse prisma de base quadrada, cujo lado mede 4, para que o volume desse seja igual ao do prisma descrito? Como será que eles vão fazer? Gente, é importante isso, né? Quando a gente fala uma habilidade, ela vai se aprofundando. Alguns vão fazer o triângulo retângulo, vai fazer a área da base, base vezes a altura dividido por 2 e o volume multiplicar por 10. Batuta, batuta. Aí depois ele vai fazer 4 vezes 4, 16, vezes quanto que vai dar o mesmo valor que o anterior. Legal. Nós devemos trabalhar e eles, até eles adquirirem habilidades de entender o que é volume, ele já entendeu, ele já sabe calcular o volume, isso que vai ser desenvolvido, e ele lembrar se aqui é um triângulo que eu tenho 4 aqui e 4 aqui, é um triângulo retângulo. Se eu pegar dois triângulos retângulos, eu vou ter essa base. E qual a diferença dessa área da base para essa área da base? Aqui é 4 vezes 4 dividido por 2, né? E aqui é 4 vezes 4 e não divido por 2. Se eu quero a mesma resposta, essa divisão por 2 ficou valendo a metade, multiplicou por 10. Se eu não divido por 2, e tivesse 10, o volume seria dobrado. Então, o meu volume, a altura, né? Eu não dividi por 2, então ela teria dobrado. Então, eu devo dividir a altura por 2 para compensar o volume, né, gente? É um tipo de exercício que, a partir do momento que realmente, por isso que eu falo, a habilidade vai aprofundando, nunca acabou. Nunca. Por isso que quando você trabalha com habilidade, chega numa avaliação e ele não acerta. Por quê? Porque tem sempre que ele tem que aprofundar. A gente não consegue pegar uma habilidade e fazer tudo que aquela habilidade pode contemplar, não tem como, né? Isso depende. Então, um exercício legal é se ele entende que é um triângulo retângulo. E triângulo eu divido por 2. Aqui a área da base não foi dividida por 2. E para achar o volume depende da altura. Então, se eu multiplicar por 10, vai dar o dobro do volume. Então, eu não multiplico por 10, multiplico pela metade. Então, ele pode fazer o exercício passo a passo e chegar a essa conclusão. E, de repente, vai ter algum que já chega a essa conclusão que eu falo assim, dá um beijo e pode mandar ele embora, né? Muito legal. Eu achei que esse exercício seria uma coisa bem interessante para se fazer. Ah, Inês, os meus... Gente, é sugestão. Pode fazer passo a passo e tiver algum lá que vamos colocar, tá bom? Até a gente mesmo, às vezes a gente não para pensar, a gente põe a altura lá, calcula a altura. Aqui eu tenho 80, né? E aqui eu tenho 16 vezes quanto que dá 80, a gente vai fazer conta, mas é para isso que a gente está junto, pensar junto. Quando chega nas 5 e 6, ele trabalha com uma expressão algébrica para calcular volume de um prisma reto, base hexagonal, resolver situações, problemas com volume de cilindros retos, e aí vai. Eu vejo que aqui é muito pertinente, você pode também, como um exercício final para verificar, uma atividade que dá para fazer em casa, dá para fazer na classe. Pegar uma folha de papel sulfite, que mede 2,97, 2,97 não, né? 297 milímetros, que seria 0, né?
e 210 milímetros, que é uma folha A4, e eu podia fazer um cilindro com essa altura aqui, ó, tá? Então, fazer ele de lado. Eu pego o sulfite e enrolo o sulfite, certo? Eu pego o sulfite e enrolo o sulfite, vai me dar esse cilindro. E depois, então, eu posso enrolar por aqui. E nesse aqui eu enrolei daqui para cá. Aí vem a pergunta, mesma matéria-prima, os dois são folhas de papel sulfite. Qual dos dois, o volume dos dois cilindros serão iguais? Justifique sua resposta, né? Então, ele faria a área da base vezes a altura nos dois para justificar a resposta. Lembra-se que aqui você já está trabalhando a área do círculo, né? Já temos que trabalhar, determine um número aí para ele. Será que eu preciso substituir o π por algum valor? Porque você vai fazer uma comparação e os dois vão possuir π, né? Será que eu vou precisar substituir? Então, são essas coisas que a gente vai tirar e ele vai justificar a resposta. Qual que é a área desse? A Inês, mas eu preciso do raio. Como que ele vai achar o raio disso? Será que ele vai tentar fazer um cilindro bonito e pôr uma régua aqui para medir o raio? Se ele fizer isso, legal, ele vai achar o diâmetro e o raio. É legal, se ele fizer isso, ele já sabe que é raio, que é diâmetro. Ou será que ele vai falar que o comprimento é 2πr e vai tentar, e sabendo que o comprimento uma hora é 297, igual a 2πr, e o outro lado é 210, que é igual a 2πr. Como será que ele vai fazer? Não sei, deixa ele pensar. Se ele vai dobrar e vai tentar pôr uma régua, deixa ele pensar, ele que vai pensar e fazer. Eu achei também um exercício que a gente pode fazer, eu acho que ele é bem produtivo, e não é uma simples verificação, é uma verificação com algo a mais, e isso é muito legal. Agora uma pergunta, por que a folha de sulfite tem essas medidas, 21 centímetros por 29,7 centímetros? Por que não puseram 30? Por quê? Já se perguntou por que o papel sulfite tem um tamanho tão esquisito? O motivo tem a ver com a superfície do planeta. Leia, tá aí, uma pesquisa para essa criança fazer. É muito interessante, né? Por que trabalhar com isso? Põe 30, mas não é 30. Tá aí no Super Abril e o endereço para a pesquisa. Legal, né? Matemática é maravilhosa, gente. E no final, ele trabalha com ampliação de prismas e ele vai trabalhar com cilindros retos, vai falar cilindro equilátero, né? Então, quando você acabar isso, mesmo já fiz, já trabalhei tudo, poderia explorar com eles um pouquinho mais, né, gente? Mostrar que o cilindro é um sólido de revolução, né? Você pode pegar um palito de churrasco e recortar um retângulo lá qualquer. Recorta um retângulo. E aí você põe no palito de churrasco o seu retângulo pendurado aqui e rotaciona. A hora que você rotaciona, por isso que é um sólido de revolução, que vai formando o cilindro, né? Aonde a largura aqui, né, gente, do teu retângulo está colando, vai ser o raio, né? E o teu comprimento, o teu retângulo vai ser a altura, isso é muito legal. Ali eu tenho um outro cilindro abrindo, para ele entender, né, gente? Quando ele abre o papel fica uma superfície plana, aquilo que ele está fazendo. Foi o que ele fez com a papel sulfite, fazer o cilindro. É muito legal, um visual muito bom. E aqui é para você notar, porque cada um desses daqui, cada pedaço, cada pontinho que você está vendo aqui, foi esse passeio que está fazendo, tá vendo? E cada pontinho desse, se você abaixar daqui para cá, cada pontinho desse tem um nome. Como será que chama isso? Esse do meio é o eixo, né? E esses pontinhos que descem, como que eles chamam?
Então, acho que isso, e esses pontinhos são as geratrizes, né? A geratriz que vai formar essa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, diretriz é esse plano onde a geratriz joga os pontinhos e forma a base. A gente fala, então, em cilindro reto. Ué, porque tem cilindro que não é reto. Se eu falo em cilindro reto, não estou falando para aprofundar, mas se eu falo em cilindro reto, então é porque tem um cilindro que é oblíquo. Se eu falo em geratriz aqui, em geratriz aqui, olha, as geratrizes sempre ela é perpendicular ao eixo, ó, a geratriz, desculpa, a geratriz é paralela ao eixo, ó, a geratriz aqui, a geratriz é paralela ao eixo, isso aqui são as geratrizes. E quando a gente fala de cilindro equilátero, a gente fala que, aliás, é um cilindro de revolução cuja seção meridiana é um quadrado. E lá está escrito, mas o que é uma seção meridiana? É um quadrado, o que é isso? É a região obtida pela intersecção de um plano vertical que passa pelo centro do cilindro. Então, se você pegar o cilindro e cortá-lo aqui no meio, tá vendo? Corte aqui no meio. Lembra quando eu falei para vocês no solo de revolução para virar um retângulo? Certo? Então, faça então um retângulo, por exemplo, de 1 por 2. 1 por 2. A hora que ele vira para cá é 1 por 2. Conclusão, aqui tem 2 e aqui tem 2. Então, isso exatamente no meio, né, que é a minha seção meridiana, ele é um quadrado. Então, isso que é um cilindro equilátero. Então, acho que é muito importante contar que isso existe, contar como essas coisas. E resumindo, o cilindro, ele tem uma altura, que aí está, né? Onde você, o comprimento, 2πr vezes a altura, é a área dessa região lateral, e ele é formado por dois círculos, cuja área de cada círculo é πr ao quadrado. Por isso, se eu quiser saber a área total, nós vamos ter 2πr vezes h, e temos que somar com as duas áreas da base, que é o que? 2πr ao quadrado. E aí, gente, juntos nos tornamos mais fortes. Dá os nossos e-mails e sempre à disposição de vocês para que der e vier, tá, gente? Então, essa foi a ideia foi trazer alguma coisa aí para vocês agitarem essas aulas com os alunos em casa aí e fazer, ajudar. Essa é a ideia. O melhor, crescermos juntos. Precisando, estamos às ordens, ligue, telefone, procure e até, se Deus quiser, vai ter do segundo ano também. Abraço, gente. Tchau, tchau.